Agora, notícias internacionais. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou nesta manhã um míssil balístico intercontinental durante um ataque à cidade de Dnipro. Essa é a primeira vez na guerra que uma arma com capacidade nuclear e de um alcance de quilômetros é utilizada na guerra. O ataque atingiu uma instalação industrial. Há 2 dias, o mundo esperava para saber qual seria a resposta russa ao ataque da Ucrânia, que usou mísseis de longo alcance produzidos nos Estados Unidos. É importante explicar que este ataque de hoje não contou com armamento nuclear, apesar do míssil ter capacidade de carregar uma ogiva nuclear. O ataque pode ser considerado como uma espécie de alerta russo para demonstrar que a guerra pode escalar rapidamente para níveis ainda mais perigosos. O Kremlin não confirmou o lançamento por enquanto. Quem chega para comentar mais sobre os últimos acontecimentos na guerra na Ucrânia é a Giovana Branco, que é doutoranda de Ciência Política pela USP e especialista em política russa. Giovana, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Na sua avaliação, é um recado russo mesmo? Boa tarde, Kelly. É sim, é uma forma da Rússia de alertar não apenas a Ucrânia, mas todos os seus aliados ocidentais de quais são as reais consequências desse tipo de apoio que os Estados Unidos decidiram fazer nesse momento, né? Depois de mais de 1000 dias de conflito, agora o presidente americano Joe Biden decidiu dar este aval aos ucranianos e permitir o uso de armamentos norte-americanos para atacar o território russo diretamente, algo que o presidente russo já vinha alertando há muitos meses de que seria entendido como uma participação direta dos Estados Unidos e possivelmente também dos aliados europeus da OTAN. Então é sim uma forma de alerta, de aviso, para que todo mundo tenha ideia do que de fato pode acontecer, uma escalada realmente muito intensa na guerra, caso a gente perceba essa participação dos Estados Unidos de forma mais direta. E essa escalada, ela preocupa, obviamente, a Ucrânia diretamente, mas também outros países europeus, né? Porque muitos países dizem, olha, para onde mais a Rússia pode avançar após a Ucrânia, né? Exato, existe uma grande preocupação de algum tipo de avanço desses ataques militares, embora racionalmente a Rússia não vá atacar os países da OTAN, ou pelo menos não parece que essa seja a intenção real de uma escalada neste nível. Mas é claro que se a Rússia também compreender que cada vez mais os aliados ocidentais da Ucrânia estão interferindo no campo de batalha e permitindo que a Ucrânia não apenas se defenda, mas também ataque diretamente o território russo, é sim possível que isso aconteça e a gente perceba agora uma escalada sem precedentes para esse conflito, que se alia a outras questões, como a própria participação agora da Coreia do Norte em conjunto com a Rússia no campo de batalha. Pois é, inclusive a Rússia acusou o exército ucraniano de disparar mísseis britânicos de longo alcance. Segundo o ministro de Defesa russo, os 2 mísseis Storm Shadow, produzidos pelo Reino Unido, foram derrubados pelos sistemas de defesa da Rússia. A imprensa britânica informou que o uso deste tipo de equipamento foi autorizado pelo governo do Reino Unido nesta semana. Esses mísseis alcançam até 250 quilômetros e são feitos para destruir alvos grandes e estáticos. Giovana, como você analisa essa notícia em relação também agora a esse equipamento do Reino Unido? Me parece que os aliados ocidentais da Ucrânia têm tomado ações bastante imprudentes em relação ao campo de batalha. É óbvio que eles querem que este conflito acabe, querem ver uma vitória ucraniana, mas o presidente russo já havia avisado há muito tempo que isso seria compreendido como um ataque direto e poderia envolver, sim, os aliados europeus e também os Estados Unidos. Não parece fazer muito sentido essa decisão repentina de tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos permitirem o uso desses armamentos para atacar exatamente o território russo. Então, permitindo realmente uma escalada do conflito. Parece que eles estão muito cansados com a extensão muito longa deste conflito e decidiram reagir, permitindo que a Ucrânia talvez tivesse algum respiro antes da total entrada do próximo presidente norte-americano, Donald Trump, que já disse também que não vai mais ajudar e auxiliar a Ucrânia no campo de batalha.
Pode ser que essa seja uma das razões para essa decisão, mas ainda assim bastante imprudente, tendo em vista os avisos russos que já tinham acontecido. Pois é, e talvez até em acordo, né, entre Estados Unidos e Reino Unido, né? Porque Estados Unidos, no fim de semana, autorizam os mísseis de longo alcance. Depois, também, o Reino Unido autoriza esse outro armamento também que percorre 250 quilômetros. Ou seja, talvez seja ingênuo a gente dizer, olha, não, foram ações ou decisões que aconteceram de forma isolada, né? Não, ao que tudo parece, realmente foi uma ação coordenada desses aliados que estão decidindo reagir nesse momento, depois de ver a Ucrânia enfrentar bastante dificuldade no campo de batalha nesses últimos meses, não conseguindo uma contraofensiva de fato eficiente contra os russos e até mesmo alguns avanços territoriais da Rússia nos últimos meses, parece que os aliados decidiram reagir. Mas a extensão dessa reação e quais serão as reais consequências a gente tem visto agora. A Rússia, de alguma forma, hoje faz esse ataque para mostrar a sua própria capacidade militar e que ela estaria, sim, disposta a escalar o conflito. Embora, em termos discursivos, o tempo todo a Rússia diz que não quer uma escalada, que vai fazer tudo para evitar uma terceira guerra mundial. Mas acho que fica aí o aviso para todos, o que isso de fato implica no campo de batalha. Agora, Giovana, o Pentágono anunciou que vai enviar pelo menos mais de 275 milhões de dólares em novas armas à Ucrânia. Essa remessa será enviada no momento em que crescem as preocupações sobre a escalada no conflito que a gente comenta aqui. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos vão continuar fornecendo o apoio necessário para que a Ucrânia tenha sucesso no campo de batalha. Neste pacote, inclusive, está incluído o envio de minas terrestres. O governo de Joe Biden se apressa em enviar essa nova ajuda à Ucrânia justamente antes da transição para Donald Trump em janeiro. O republicano já mencionou a possibilidade de reduzir o apoio para a Ucrânia, além de prometer acabar com a guerra em 24 horas, e isso durante a campanha. A gente até mencionou aqui há pouco, né, Giovana, que realmente esse apoio pode ser justamente porque o Trump assume em janeiro. De qualquer forma, o novo presidente, o presidente eleito, né, dos Estados Unidos, conseguiria acabar com a guerra em apenas 24 horas nesse momento, ou foi promessa de campanha? Muito provavelmente é apenas uma promessa de campanha. É sempre importante a gente fazer essa distinção do que os candidatos falam para conseguir apoio dos seus eleitores e do que de fato é possível no sistema internacional. É óbvio que se o Trump de fato deixar de apoiar a Ucrânia, tanto em termos financeiros quanto militares, no envio de armamentos, a Ucrânia vai ter sim bastante dificuldade de se manter no campo de batalha e de fato isso dê à Rússia uma vantagem suficientemente grande para conseguir vencer esta guerra. Agora, em 24 horas é realmente uma questão muito além da realidade. Embora o Trump tenha assim, um relacionamento com o Vladimir Putin, eles já tenham se comunicado e até tenham já dado algum espaço para uma conversa no futuro entre as partes, ainda assim é muito difícil imaginar que os próprios ucranianos vão aceitar esse tipo de acordo. O que provavelmente a gente pode observar é que os Estados Unidos vão cessar essa ajuda militar à Ucrânia e ainda assim o exército ucraniano vai tentar manter-se no campo de batalha até o fim. Giovana, você como especialista em política russa, né? Você acaba de comentar, inclusive, essa relação entre Donald Trump e Putin, que ela é, vamos dizer assim, menos tensa, mas menos tensa em relação ao Joe Biden. Você acredita que poderia haver uma saída diplomática com o Trump no poder, ou seja, talvez uma negociação com o Vladimir Putin, com menos sanções, alguns acordos comerciais, tudo no âmbito político também? Ou você acha que não, que neste momento da guerra, o objetivo que o Vladimir Putin determinou de ficar com territórios ucranianos, ele vai querer cumprir? É possível que exista um acordo, porque o principal inimigo dos Estados Unidos na liderança do Trump é a China e não a Rússia. Então pode ser sim que o Trump ele conceda à Rússia algumas vantagens neste campo de batalha, negociando inclusive a tomada desses territórios que já estão sob controle da Federação Russa. Isso não quer dizer que a Ucrânia vá ficar satisfeita com esse acordo. E isso deixaria muito claro algo que os russos vêm dizendo desde o início do conflito,
de que a Ucrânia seria apenas uma outra peça nesse tabuleiro. Quem de fato é o grande jogador seriam os Estados Unidos com os russos. Se de fato o Trump ele tentar fazer uma negociação diplomática, concedendo à Rússia os benefícios, as vitórias territoriais, isso passa por cima de forma completa dos interesses ucranianos e, inclusive, pode abalar bastante essa aliança, essa aproximação que foi construída ao longo do governo do Joe Biden com o Zelensky, mostrando que, na verdade, os interesses ucranianos não estão mais na mesa de negociação, eles não têm mais tanta importância. A questão realmente é um cessar-fogo, que isso levaria o Trump a algum tipo de vitória eleitoral, algum tipo de vitória diplomática e discursiva, já que ele prometeu realmente esse acordo. Então, é possível, sim, que a gente veja uma posição dos Estados Unidos tentando fazer algumas concessões à política russa e até mesmo um cessar-fogo. Mas, ressalto, isso não vai ser positivo na visão ucraniana, que já disse desde o início que só termina esta guerra quando todos os russos forem retirados do seu território. Giovanna, o chefe da espionagem russa, disse que os países da OTAN serão punidos por facilitarem os ataques com mísseis de longo alcance pela Ucrânia. Segundo o comunicado, as mudanças anunciadas por Vladimir Putin na doutrina nuclear do país significam que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha. Sergei Naryshkin disse que as elites político-militares do Ocidente estão se tornando cada vez mais conscientes da seriedade das intenções da Rússia e da necessidade de conter as ações para evitar um envolvimento direto no conflito. É claro que alguém da Rússia não vai dizer assim, olha, tememos a OTAN, mas vamos entender, né? Realmente a Rússia, ela tem fôlego, ela ainda tem equipamentos, ela tem tecnologia. Obviamente, é um país com armas nucleares, mas qual seria, para a gente entender, a dimensão de Rússia frente à OTAN? Hoje a Rússia é o país com mais ogivas nucleares do mundo, mais mesmo do que os Estados Unidos. Isso não quer dizer muita coisa, porque quando a gente pensa numa guerra nuclear, se é que ela está realmente no nosso campo de visão para o futuro, não adianta muito você ter um monte de ogivas, basta ter algumas e elas serem estrategicamente utilizadas. Então, esse poderio da Rússia é muito mais uma questão de dissuasão, de impedir que outros países, de fato, ataquem a Rússia, de mostrar que ela é forte e que ela tem capacidade militar. Pensando agora num armamento mais convencional no campo de batalha, a Rússia tem sim bastante fôlego ainda, a sua indústria bélica tem se fortalecido ao longo desses últimos anos no campo de batalha com a Ucrânia, e a Rússia tem bastante disponibilidade de soldados, principalmente agora com a entrada da Coreia do Norte auxiliando a Rússia. A Coreia do Norte também tem um dos maiores exércitos do mundo e consegue mobilizar suas forças de uma forma bastante rápida e eficiente em apoio à Rússia. Agora, com certeza, vai ser uma guerra muito desproporcional, já que a OTAN é uma aliança militar de mais de 20 países, em que vários deles são nuclearizados e têm exércitos também bastante bem treinados e poderosos. Então, a gente está falando agora de um conflito armado nunca antes visto, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial. Algo que envolveria exércitos realmente muito grandes, com armamentos ainda mais eficientes, mais tecnológicos e também com o agravante de armas nucleares, que cada vez mais vem se discutindo, principalmente no âmbito do continente europeu, o uso de armas nucleares táticas, que são armas nucleares menores, de menor alcance, que poderiam ser utilizadas mais estrategicamente em alguns campos de batalha, em alguns conflitos. Isso ainda não foi decidido por nenhum dos lados, mas o simples fato de nós termos esse debate hoje em pauta já mostra uma grande preocupação de todas as partes com uma possível escalada neste conflito. Não acho que a Rússia possa vencer a OTAN no campo de batalha, mas ela conseguiria sim ter fôlego para manter algum tipo de conflito por algum tempo. Olha, ainda pegando o gancho de tudo que você disse, Giovanna, acho que vale a gente repercutir uma outra notícia que chega por aqui. O Kremlin disse que a Rússia vai se esforçar ao máximo para evitar uma guerra nuclear. O porta-voz da presidência russa ainda enfatizou que espera que outros países mantenham essa posição responsável. O anúncio acontece após o governo ampliar as hipóteses
de uso de armas nucleares. Então, veja, realmente, desde que começou essa guerra, esse conflito, várias vezes a Rússia levanta essa possibilidade de uso de armas nucleares, mas a própria Rússia também alerta, olha, a gente também não quer usar essas armas, até porque nunca esse tipo de armamento foi usado num contexto de guerra, né? Então ninguém sabe o que pode acontecer de fato caso essas armas, mesmo que táticas, ou seja, menores, elas venham a ser utilizadas realmente, na prática, para valer. Então, é um temor, toda vez que se fala nisso, todo mundo fica em alerta, mas por essa notícia a gente vê que a própria Rússia vem dizendo, olha, a gente não quer essa guerra nuclear. Esse pronunciamento do Kremlin deixa muito claro a função das armas nucleares hoje, né? Que é justamente essa função de dissuasão, de impedir um ataque do outro, de mostrar a sua força, mas não necessariamente de empregar esta força nuclear. É óbvio que a Rússia, de novo, vem utilizando esse discurso de que ela pode sim utilizar essas armas, de que ela agora revê a sua doutrina nuclear, justamente como uma forma de ameaçar os seus inimigos, de mostrar ali que ela tem capacidade e, caso ela seja atacada, ela tem a capacidade de responder de forma nuclearizada. Mas uma guerra nuclear foge da racionalidade. Nenhuma grande potência que se preze utilizaria armas nucleares correndo o risco de também ser destruída, porque uma das principais características do uso de armas nucleares é a mútua destruição assegurada. Ambos os lados, ou aqui todas as partes envolvidas, serão completamente destruídas com uma guerra nuclear. Então, foge de qualquer racionalidade política. Agora, é sempre importante dizer que, embora seja uma decisão irracional, nós estamos falando da política, e a política é feita por pessoas. Então, sim, pode haver algum tipo de erro de cálculo e a gente pode observar uma escalada desproporcional desta guerra, mesmo que todos os lados não queiram utilizar esses armamentos nucleares. Caso alguma dessas grandes potências se sinta demasiadamente ameaçada pela outra, pode ser que exista uma reação aqui que fuja um pouco do controle e da racionalidade política.